Às vezes, a vida reservava surpresas inacreditáveis. No entanto, a maioria das pessoas acreditava que essas coisas só aconteciam com os outros e jamais as atingiriam diretamente. Ela também pensava assim, até agora. Diante do que estava acontecendo, sentia-se confusa e desorientada. Uma jovem loira esguia despertou em uma cama desconhecida, ao lado de um homem completamente nu. Sua última lembrança era de si mesma adormecendo enquanto lia um romance. Por isso, concluiu que só podia estar vivendo um sonho lúcido. Na noite anterior, havia mergulhado na leitura com intensidade, tomada por emoções conflitantes e pela indignação diante da trama. Comentara em voz alta, enquanto lia, o quanto achava cruel a sogra retratada no livro. Isso é demais, mesmo para um romance, pensara, revoltada. Ela havia compreendido, então, o motivo de os protagonistas daquela história se divorciarem. A imagem veio vívida à sua mente, um homem de feições agradáveis entregando à esposa um pedido de divórcio. Depois disso, Ellen, a vilã da história, usava veneno de cobra para provocar um aborto em Lila, sua nora. Lila, grávida, perdia a criança ainda no ventre. Mais tarde, quando Marlborough se tornava rei e descobria o ocorrido, ordenava a prisão e a execução da vilã. Ela era queimada viva, morrendo de forma horrível. Uma bruxa maldita, dissera, antes de decidir encerrar a leitura e dormir. Parecia o momento ideal para descansar. Mas agora, ao lado daquele homem estranho, ainda parcialmente envolto em confusão, virou-se educadamente para ele e disse: "Com licença." No entanto, o homem a fitou com indignação, ofendido com a formalidade. Perguntou se ela não reconhecia o próprio marido. A jovem ficou atônita com o que ouvirá, mas logo considerou que talvez aquele detalhe não fosse o mais urgente no momento. O homem levantou-se da cama, resmungando, espantado com o fato de ela se esquecer de que ele era o conde Philip Morrice, seu marido. Foi então que ela reconheceu o nome, era o sogro de Leah, a protagonista do livro A Coroa de Leila, o mesmo que lera antes de dormir. Espera, então eu sou a Ellen? Pensou, chocada. Droga! Até no sonho, lhe coubera o papel da sogra malvada. Teria sido melhor se tivesse assumido o papel da heroína. Contudo, o conde retornou ao quarto, e Ellen viu algo que a fez reconsiderar. O homem saíra do banheiro com os cabelos ainda molhados, enxugando-os com uma toalha, e o peitoral nu à mostra. Ela decidiu, de repente, que talvez ser a vilã não fosse tão ruim assim. Não imagine nada. Esta noite não apaga as nossas assinaturas nos papéis de divórcio, disse ele, firme. Foi nesse momento que ela teve certeza, estava mesmo sonhando. Tomada por um impulso, Ellen disse que assinaria os papéis, contanto que ele passasse aquela noite com ela. Mas não de qualquer forma, queria que fosse como a noite de núpcias. Esse era o seu acordo. Repetiu a condição 2 vezes, para ter certeza de que ele entenderá. Philip ficou atônito com a audácia da condessa, mas acabou aceitando os termos. Entregou os papéis e acrescentou que os documentos finais estariam prontos em breve. Contudo, como não a amava mais, recusava-se a beijá-la. Era exatamente a mesma cena do livro. Ela se deu conta de que, apesar de estar interpretando a vilã, ainda havia outra noite pela frente. E, afinal, era só um sonho. Recusar um homem tão bonito seria uma tolice, foi o que pensou antes de adormecer novamente. A luz do sol a despertou. Ela se espreguiçou, tentando lembrar que horas eram e onde deixará o celular. Estendeu a mão para o lado e tocou algo quente e macio. Abriu os olhos de súbito, assustada. Um homem estava ali, deitado ao seu lado. Desesperada, levantou o cobertor e viu que ele estava completamente nu, enquanto ela usava apenas uma camisola fina. Foi então que percebeu que o quarto era diferente, as roupas eram outras, tudo era estranho, inclusive o homem ao seu lado. Gritou, tomada pelo pânico. O que está acontecendo? O homem despertou com o grito e se sentou na cama, confuso. Sem pensar muito, tomada por puro instinto, ela desferiu um chute em seu peito, fazendo-o cair no chão. Ele, atordoado, perguntou por que ela estava agindo daquela forma. Como ousa fazer uma pergunta dessas?
gritou, furiosa. Foi você quem fez isso comigo. Com tranquilidade, ele respondeu que, claro, fora ele, e acrescentou que ela mesma havia pedido. Ela ficou ainda mais confusa. Por que faria algo assim? Então ele completou, dizendo que ela implorara, suplicara, e, por fim, chamara o que havia acontecido entre eles de magnífico. No meio da discussão, a porta do quarto se abriu sem que ninguém batesse. Várias criadas entraram apressadas, perguntando o que havia acontecido e pedindo que Madame se acalmasse. Uma delas chegou até a se posicionar à frente da mulher, como se estivesse protegendo alguém de um possível ataque. Foi nesse instante que a realidade caiu sobre ela como um véu pesado e escuro. Ela era uma madame. Aquilo não era um sonho. Meu Deus, que confusão, pensou, atônita. O homem, por sua vez, finalmente parecia ter recobrado o juízo. Seus belos olhos violetas brilhavam com intensidade, e ela não conseguia desviar o olhar. Sentia-se insegura, sem saber se deveria esperar um castigo ou se ele já a havia perdoado. Mesmo assim, o olhar dela se prendeu ao peitoral nu e firme do conde, completamente distraída. Ele não hesitou. Disse com firmeza que algumas desculpas ridículas não mudariam sua decisão, o pedido de divórcio já havia sido enviado ao tribunal. Ou seja, não importava o que ela fizesse, a partir daquele dia começava o período de reflexão antes da separação definitiva. Para Philip, o casamento havia se tornado um fardo insuportável, um inferno do qual ele ansiava sair. Declarou que esperava que os 100 dias restantes passassem rápido. Já se aproximando da porta, acrescentou que as crianças voltariam em uma semana e ordenou que ela não ousasse tocá-las, pois ele não pretendia mais fingir que não via o que acontecia. A criada se apressou em deixar o quarto logo em seguida, avisando que esperariam do lado de fora. Ellen ficou sozinha. Só então começou a entender a gravidade do que estava acontecendo. Olhou ao redor do quarto, reconhecendo pela primeira vez os móveis refinados e antigos. Do outro lado, uma penteadeira com espelho chamou sua atenção. Aproximou-se devagar. Ao ver seu reflexo, seus olhos se arregalaram. Quem é essa mulher? Sussurrou, atordoada. Uma loira magra, de olhos azuis enormes, a encarava do espelho. Era ela. E foi aí que entendeu de vez, aquilo não era um sonho. Ela estava no corpo da vilã Ellen, do romance que lera na noite anterior. Ainda em choque, decidiu que precisava confirmar tudo imediatamente. Virou-se de repente, abriu a porta e saiu para o corredor. As criadas estavam lá, aguardando, e se curvaram de imediato, trêmulas de medo. Ela não se importou com o quão absurda podia parecer e disparou. Onde está aquele homem? E quem sou eu, afinal? O que mais a assustou não foi a pergunta, mas a própria voz. Soava ríspida, áspera, até mesmo ameaçadora. Uma das criadas respondeu com timidez que o conde estava em seu escritório. Então é verdade, pensou, convencendo-se de vez de que agora habitava o corpo de Ellen. Ainda sem acreditar completamente, insistiu. Eu sou mesmo Ellen Maurice? As criadas caíram de joelhos imediatamente, pedindo perdão. Explicaram, apressadas, que, como os papéis de divórcio já haviam sido enviados ao tribunal, ela agora voltava a ser Eu Bourbon, filha do Duque de Renoir. A princípio, a condessa se surpreendeu com os pedidos de perdão. Elas não tinham feito nada de errado. Mas, em seguida, percebeu que naquele lugar ela era vilã. E, como tal, esperavam que ela fosse cruel. Assumindo a postura que acreditava ser esperada, ordenou friamente que aquelas criaturas inúteis voltassem ao trabalho imediatamente. Enquanto voltava para o quarto, questionou-se se não havia sido dura demais. Quis parecer cruel, mas será que exagerara? Ao fechar a porta, ouviu uma das criadas murmurando que aquilo era impossível. Por um instante, pensou que a estivesse ofendido. Mas, na verdade, as meninas estavam comentando como a condessa parecia outra pessoa, que, diferentemente de antes, não arrancara os cabelos de ninguém, nem mandara chicotear qualquer uma delas. Estavam, na verdade, espantadas com sua gentileza. Parece até um anjo depois de assinar os papéis do divórcio, comentou uma delas.
Um sentimento estranho brotou no peito da condessa. Aquelas mulheres não a odiavam, não ainda. O que indicava o quanto ela, a verdadeira Ellen, devia tê-las maltratado. Com aquele rosto e corpo, todas as portas estariam abertas para ela. Então por que, afinal, precisava ser uma vilã? Já que estava ali de verdade, pensou que o melhor seria compreender a situação a fundo, ou poderia acabar morta como no romance. Decidiu, como primeiro passo, que precisava conquistar a confiança das criadas. Nesse momento, bateram à porta. Uma criada anunciou que o café da manhã estava pronto. A condessa, tentando manter a voz calma, deu permissão para que entrassem. Logo, uma mesa farta foi montada no quarto, repleta de comidas deliciosas. O aroma era irresistível. Ela cortou um pedaço de carne e levou-o à boca com curiosidade. Seus olhos brilharam de prazer. Meu Deus, isso é uma obra de arte, murmurou, saboreando cada garfada. A comida estava incrivelmente saborosa, exatamente do jeito que ela gostava. Em pouco tempo, os pratos estavam vazios. Quando chegou a hora do café, ele tomou um gole e refletiu. Se eu não fosse a vilã, seria maravilhoso viver aqui. Quando mais teria tanto luxo? Após terminar a refeição, ele anunciou que daria um passeio pelo jardim. As criadas se curvaram respeitosamente, sem ousar contrariá-la. A condessa logo percebeu, com certo espanto, que bastava expressar um desejo e tudo se realizava. Em poucos instantes, um cabide repleto de vestidos apropriados para passeios ao ar livre surgiu em seu quarto. Observou cada peça com interesse, até que seus olhos se fixaram em um vestido azul céu, parecia o mais adequado, e ela definitivamente gostou dele. Ao lado do edifício havia um belo jardim florido, repleto de plantas perfumadas. Ele encantou-se com a beleza da paisagem e com o ar fresco daquele lugar. Foi então que notou, entre os arbustos, um jovem com uma tesoura de jardinagem nas mãos. Parecia ser o jardineiro. No instante seguinte, o rapaz percebeu que fora visto e correu, apressado, como se fugisse dela. Confusa, Ellen murmurou para si mesma, questionando por que ele teria ficado com medo. Nesse momento, ouviu uma voz desconhecida atrás de si. Virando-se surpresa, deparou-se com um jovem bonito de cabelos longos e avermelhados. Sem reconhecê-lo, perguntou quem ele era. O rapaz se apresentou como Maid, ou Mild, dependendo da tradução, e explicou, com um sorriso tranquilo, que a protegia desde os seus 10 anos de idade. Disse, ainda, que haviam combinado de não fazer mais esse tipo de brincadeira, como se ela estivesse fingindo não se lembrar dele. Ellen se perguntou, surpresa, se a condessa original realmente fazia esse tipo de piada. No fundo, achou até melhor que acreditassem nisso. Se fizesse sentido para eles, então era mais fácil manter a farsa. Que tédio, pensou, virando-se novamente para continuar o passeio. Enquanto caminhava calmamente, acompanhada pelas criadas, percebeu que o cavaleiro continuava a segui-la. Irritada, virou-se e perguntou por que ele ainda a acompanhava. Mild, com um sorriso encantador, respondeu que era seu fiel guardião. Ellen lembrou-se então de que, no romance, havia mesmo um cavaleiro das sombras que a seguia por toda parte. Quando ela fora capturada pelo rei Malboro para execução, esse mesmo cavaleiro resistira bravamente e acabará morto pela espada de Philip. Seu nome era mencionado apenas no início da obra, e depois ele passava a ser conhecido apenas como a Sombra de Ellen. Pelo menos agora, pensou, tinha um aliado. Certa manhã, acordou com dificuldade. Suas costas doíam, o que não era surpreendente, já que passará uma semana inteira deitada. Lembrou-se de que, no romance, sua execução estava marcada para ocorrer em 3 anos. Se havia tempo, talvez pudesse mudar o futuro. Ellen fora condenada por torturar os protagonistas da história. E se fizesse o oposto agora? Talvez assim conseguisse sobreviver. Pensou que o primeiro passo seria melhorar o relacionamento com os filhos, que retornariam da lua de mel naquele mesmo dia. Se o ambiente familiar se tornasse mais harmonioso, as tensões diminuiriam. Só precisava se esforçar para ser gentil com eles, era o que havia decidido.
Conforme a lei de família do Reino de Cigarete, um divórcio definitivo exigia duas etapas, uma petição inicial de divórcio e uma petição de confirmação. Philip havia enviado a primeira uma semana antes. A partir daquele momento, o casal deveria passar 100 dias juntos, mesmo que se odiassem, para reflexão. Durante esse período, qualquer um dos cônjuges poderia enviar a segunda petição de confirmação, que ficaria lacrada até o 100º dia. Se ao menos um dos dois desejasse a separação, ela seria automaticamente aprovada. Por outro lado, se nenhum enviasse ou ambos cancelassem a petição, o divórcio seria anulado. No entanto, a divisão de bens ficaria a critério do chefe da família. E isso era o que ele menos gostava. No romance, o conde concedia a ela apenas uma pequena casa de 2 andares. Embora parecesse uma propriedade razoável, comparada à fortuna do conde era quase insignificante, uma gota no oceano. Pensou, então, que se não implorasse pelo cancelamento do divórcio, mas conseguisse reconquistar parte do favor dele, talvez recebesse uma compensação melhor. Ainda assim, havia um plano mais ousado: ganhar dinheiro por conta própria antes do divórcio e viver com luxo pelo resto da vida. Concluídos esses pensamentos, ele encelou o documento que acabará de ler. Mesmo com a porta fechada, chamou seu fiel cavaleiro. Summild! O jovem apareceu quase de imediato, pronto para servi-la. A condessa lhe entregou os documentos assinados, pedindo que os levasse ao tribunal. Antes de pegá-los, porém, Mild hesitou. Perguntou se ela realmente tinha certeza da decisão. Ele então sorriu e perguntou: se eu me divorciar, você ainda vai me proteger, Sir Mild? Com a expressão serena de sempre, ele respondeu afirmativamente. Disse que havia jurado protegê-la por toda a vida. Um pouco envergonhada com aquela demonstração tão direta de afeto, a condessa ordenou, com um tom mais firme que conseguiu reunir, que Mild partisse logo. Está bem, então irei, respondeu ele com naturalidade. O cavaleiro pegou os documentos e se curvou respeitosamente antes de sair. Naquele momento, ele entendeu que, além de si mesma, agora havia outra pessoa que precisava ser salva. Enquanto Mild deixava o quarto, uma das criadas entrou. Ellen perguntou quanto tempo faltava para a chegada das crianças, e a jovem respondeu que seriam cerca de 2 horas. Confirmou também que o encontro seria realizado na entrada principal. Então eu também preciso me preparar, comentou a condessa. A criada empalideceu imediatamente, visivelmente apavorada com a ideia. Ellen não conseguia compreender o motivo de tanto medo. No começo, aquilo era compreensível, dada a fama da condessa e os mal-entendidos. Mas agora, após uma semana naquele corpo, já se acostumara com os olhares desconfiados. De qualquer forma, pensava ela, em 100 dias se mudaria dali. Não havia motivo para se preocupar com isso agora. Passou as horas seguintes se preparando para receber os filhos. Contou com a ajuda diligente de diversas criadas. Ao final, estava impecável, vestia um traje elegante, com o cabelo arrumado e maquiagem perfeita. Ela mesma se surpreendeu com o resultado ao se olhar no espelho. Ellen tem uma aparência tão radiante, tão bonita, refletiu, satisfeita. Quando minha vida aqui terminar, vou começar uma nova. Uma que me sirva melhor. Aquele pensamento parecia mais um plano do que um desejo, e a garota sorriu discretamente, como quem selava uma promessa silenciosa. Tire todas as joias da minha cabeça, disse, voltando-se para uma das criadas, querendo suavizar um pouco o visual. As servas, já acostumadas com ordens brutais e sem sentido, ficaram pasmas com o pedido, mas não ousaram questionar. Obedeceram prontamente. As joias eram pesadas e incômodas, e Ellen se sentia muito melhor sem elas. Tudo estava pronto. A casa inteira aguardava com ansiedade a chegada dos convidados. Ellen foi a última a chegar à porta principal. Os empregados já estavam lá, perfilados, cumprimentando sua senhora com a habitual formalidade. Um dos homens do grupo não conseguia desviar os olhos da condessa. Para ele, Ellen Maurice era deslumbrante, bela e graciosa a ponto de ser impossível não admirá-la. Ele lembrava-se de tê-la desposado quando ela ainda tinha 18 anos. Um casamento de conveniência, é claro. No início,
Ellen sequer se importava com o fato de que Philip tinha um filho adotivo, Marlborough. No entanto, com o passar do tempo, à medida que percebia o talento natural de Marlborough, Ellen começava a mudar. Sentia medo de que o menino se tornasse o herdeiro do condado no lugar de seu próprio filho. Mesmo com todos os esforços de Philip para acalmá-la, Ellen o evitava e atormentava Marlborough cada vez mais. O que ela não sabia era que Marlborough era, na verdade, o filho secreto do rei. Mas Philip jamais poderia revelar isso, havia jurado manter o segredo, mesmo que isso destruísse o casamento. Para ser honesto, ele já não suportava mais viver ao lado daquela mulher. E ela também não parecia mais suportá-lo. Philip, naquele momento, acreditava que só tolerava tudo aquilo por causa da beleza dela. Enquanto a observava se aproximar, pensava consigo quem mais teria paciência para lidar com uma esposa tão cruel. Mas então, de repente, algo inesperado aconteceu. Ellen sorriu. Um sorriso doce e gentil surgiu em seu belo rosto, e o conde imediatamente ficou em alerta. Aquilo não era normal. Alguma coisa estava errada. Aquela mulher estava tramando algo de novo, era o que ele pensava. Mesmo assim, não pôde evitar notar como ela estava particularmente bonita naquele dia. Uma carruagem ricamente decorada, puxada por 2 cavalos, surgiu nos portões do palácio. Philip, embora ansioso, sentiu-se subitamente incomodado com um olhar fixo sobre si. Virou-se e ficou surpreso ao perceber que Ellen o encarava diretamente nos olhos. Incapaz de suportar a intensidade daquele olhar, perguntou por que ela o olhava daquele jeito. Ellen, envergonhada, respondeu com sinceridade que havia batido nele recentemente. Philip ficou chocado com tamanha franqueza. Como ela se atrevia a dizer algo assim na frente de todos? Aquela mulher estava afundando sua reputação em público. Eu só queria saber se você estava bem, acrescentou ela, com um sorriso gentil. Philip sabia o quanto aquela mulher era perigosa. Tinha habilidades de esgrima comparáveis às de um cavaleiro, era excelente em combate corpo a corpo e sabia exatamente onde golpear para causar o máximo de dor. Interrompendo seus próprios pensamentos, ouviu Ellen dizer algo baixinho. Não entendeu bem o que era e, desconcertado, perguntou novamente o que ela havia dito. Mas, sem esperar resposta, fez outra pergunta. Por que você fez aquilo? Ellen o encarou diretamente nos olhos e respondeu, com sinceridade. Porque eu fiquei com medo. As palavras de Ellen deixaram o conde ainda mais confuso. Tentando se explicar, a condessa disse que havia acordado e se deparado com um homem ao seu lado, o que a assustou. Philip, surpreso, não conseguiu encontrar palavras para responder de imediato àquela declaração inesperada. Ela continuou, alegando que, por um momento, havia se esquecido do que acontecerá na noite anterior. Philip retrucou, lembrando que fora ela quem insistira naquilo quando assinou os papéis. Com um olhar misterioso, ele murmurou que, nos sonhos, tudo podia ser esquecido. Em silêncio, refletia consigo mesma, no original, ele era tão contido, por que agora está tão curioso? Você gostou, pelo que disse. Foi então que Philip cobriu a boca com a mão e comentou. Foi maravilhoso. Aquelas palavras a enfureceram. Maravilhoso? Pensou Ellen, irritada. O que exatamente ele quer dizer com isso? Por um breve instante, se perguntou se deveria bater nele novamente. Os criados, que testemunharam a cena constrangedora, fingiram que não ouviram nada. Mas o clima já estava pesado. Você realmente não entende? Perguntou Philip, agora exaltado. Foi você quem disse isso. A discussão se intensificava. Ellen perdeu a paciência. Cada vez mais irritada, agarrou o conde pela lapela e o puxou bruscamente para perto de si. Pervertido! Que tipo de pergunta é essa? Sussurrou em seu ouvido, furiosa. Ela havia dito que não importava, então por que ele continuava insistindo naquele assunto? Philip, por sua vez, estava chocado. Como Ellen podia negar com tanta veemência algo que claramente havia apreciado? Começou a suspeitar de que ela estivesse mentindo para tentar impedir o divórcio. Será que ela realmente acredita que pode me fazer confiar nela de novo? Questionava-se.
Nesse instante, a carruagem finalmente parou em frente à mansão, e os jovens convidados desceram. Ao vê-los, Helen ficou encantada. Oh, meu Deus, que bela heroína! Minha nora, pensou, admirando Leila em silêncio. Ao vê-los de perto, sentiu um peso na consciência. Ainda que Helen, a original, fosse uma vilã, como alguém podia maltratar alguém tão linda e graciosa? Decidiu, naquele instante, que apoiaria Leila em tudo. Leila se aproximou e cumprimentou a condessa, mas sua voz e expressão denunciavam estranheza. A jovem respondeu, hesitante. Sim, bem-vindos de volta, disse Helen, abrindo os braços com um sorriso caloroso. No instante seguinte, puxou a nora para um abraço apertado. Apesar da atitude amigável, Leila ficou visivelmente assustada. Aquela demonstração de afeto era totalmente inesperada. Ao fim do abraço, a condessa sugeriu que Leila descansasse naquele dia, prometendo encontrá-la novamente na hora do chá. Helen estava, de fato, feliz em receber os recém-chegados, especialmente sua bela nora, mas todos ao redor se mantinham cautelosos. Após cumprimentar a jovem, Helen voltou-se para Marlborough. Já que você chegou, seria apropriado nos cumprimentar, disse, com naturalidade. Estou de volta, pai. Mãe, respondeu Marlborough, fazendo uma reverência cerimoniosa, acompanhado da esposa. Philip observava tudo, atônito. Precisou ser cutucado por Helen com o cotovelo para que finalmente dissesse algo. Entrem logo. Preparei chá preto e tortas, anunciou a condessa com um sorriso simpático. Todos ficaram chocados com aquele comportamento tão gentil vindo de Helen Maurice. Philip, confuso, não conseguia entender o motivo daquela mudança repentina. Marlborough, por sua vez, estava preocupado com o que poderia ter acontecido durante sua ausência. Leila, já assustada, achava que aquele comportamento tornava a condessa ainda mais inquietante. Algum tempo depois, convidados e anfitriões estavam reunidos na sala de estar, aguardando o chá. Antes disso, um criado apareceu com um carrinho repleto de presentes. Ao vê-lo, Helen se lembrou de uma passagem importante do romance original. O mordomo Domingos estava destinado a morrer em breve, vítima de 3 acidentes consecutivos. Após sua morte, Helen, insensível, comentaria com sarcasmo que o velho chato finalmente morreu e, naquela mesma noite, se embebedaria e passaria a noite com Sir Mild. Mas agora, ela não podia simplesmente agir como se não soubesse do que estava por vir, tampouco revelar que tinha conhecimento do futuro, pareceria louca. Domingos, você vai comprar óleo de chamia? Perguntou com calma. O mordomo, surpreso por vê-la tão informada, confirmou. Helen prosseguiu, séria. Tome cuidado. Pode encontrar bandidos no caminho. Seria melhor enviar um mensageiro ou levar um guarda-costas. Analisando a expressão do velho, arriscou mais um palpite. E cuidado com os cavalos. Se puder, evite estranhos na taverna. Domingos ouviu atentamente cada palavra. Após o breve discurso, curvou-se respeitosamente e agradeceu a preocupação da senhora.